Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar hoje aqui para poder apresentar essa palestra, Softwares aplicado ao dimensionamento de sistemas de irrigação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela comissão organizadora da Feira Internacional de Irrigação do Brasil, em especial ao Denizarte, que tem coordenado e liderado toda a organização desse evento, e cada ano que passa está ficando melhor em termos de qualidade e também na quantidade de público que tem participado. Para quem não me conhece, meu nome é Rubens Duarte Coelho, eu sou professor da Exalc em Piracicaba e tenho atuado há vários anos aí, né, na engenharia de irrigação. Eu tive a oportunidade aí de acompanhar toda essa evolução da irrigação aqui no Brasil, né, principalmente aqui no estado de São Paulo. Eu considero que o dimensionamento do sistema de irrigação ele requer o uso de vários softwares. Com relação às categorias de softwares, nós temos vários tipos de softwares. Os mais conhecidos são os softwares de dimensionamento hidráulico, os tradicionais softwares de dimensionamento hidráulico que eu vou estar enfocando aqui na nossa palestra. Mas além dos softwares de dimensionamento hidráulico, nós temos alguns outros softwares que também são bastante importantes no dimensionamento dos sistemas de irrigação, principalmente nos sistemas de irrigação mais tecnificados, como a irrigação por gotejamento subterrâneo. Além das questões hidráulicas que nós precisamos dimensionar, existe também a questão do dimensionamento capilar. O que seria essa questão do dimensionamento capilar? Seria o dimensionamento da formação dos bulbos molhados no solo, que é um outro conjunto de softwares, né, e de características que precisam ser também dimensionadas. Então, não adianta eu fazer um dimensionamento perfeito do sistema hidráulico da minha área e enterrar esse gotejamento numa profundidade que não seja compatível com a capilaridade do solo. Quer dizer, eu tenho um projeto perfeito do ponto de vista hidráulico e um projeto que, eventualmente, não funciona por questões capilares. Não é o foco da nossa palestra hoje, o dimensionamento capilar, mas eu vou deixar um material aí no final para que vocês possam acessar e ter uma noção também da questão do dimensionamento capilar, que é tão importante quanto o dimensionamento hidráulico. Eu também considero muito importante um conjunto de softwares também para cálculo de evapotranspiração e para cálculo de probabilidade de evapotranspiração, que são os softwares que vão definir um parâmetro muito importante no projeto de irrigação, que é a lâmina do projeto de irrigação. Então, veja aí as características dos softwares, né? São vários softwares. Softwares na área de hidráulica, softwares na área de capilaridade de solo e softwares na área de evapotranspiração. E para nós é sempre um desafio, né? Treinar o pessoal, né? E desenvolver aí habilidades nessa área de softwares, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui. Muito bem, então o tema da nossa palestra é esse que está no slide inicial da apresentação, né, da FIB 2023. Com relação aos softwares de dimensionamento de sistemas de irrigação, eu tive contato com esses softwares há vários anos atrás, né? E o primeiro software que nós tivemos contato aí foi assim o AutoCAD, né? Que é o software que deu origem à questão aí do desenho técnico feito dentro de um ambiente computacional. Então, hoje o AutoCAD ele já está com 41 anos, né, de atuação aí no mercado, né? E concomitantemente ao AutoCAD, né, nós tivemos o primeiro software aí comercial em grande escala de qualidade, né, que foi o software desenvolvido pelo Instituto Weizmann, né, de Ciência de Israel, e o software chama-se WCAD. O WCAD também está completando 40 anos, né? E o WCAD ele foi um software assim, bastante utilizado na introdução da irrigação localizada no Brasil. Eu acompanhei vários projetos que foram feitos com o software WCAD, né? Ele foi o precursor, assim, né? Ele que comandou aí os primeiros projetos e a implantação dessa irrigação localizada no Brasil. E esse software, ele tinha todo um know-how, software dos israelenses, né? E só que tinha um detalhe, assim, que era um detalhe principal, crucial aí, né? É que era um software muito caro.
Então, era muito difícil, né? Só as empresas que estavam estabelecidas aqui, mais como indústria, que tinham o software para poder fazer o dimensionamento. E as revendas, nem todas conseguiam comprar esse software, porque ele era muito caro. Então, no início, um software desse, pessoal, custava na faixa de US$ 20.000, né? Eu lembro que teve época, eu ia falar 30 mil, mas que eu me lembrava, o número era 30 mil. Mas era um software caro, né? Então, e não era um software tão barato para se poder fazer os projetos. Muitas vezes os projetos também eram feitos em Israel. Havia vários projetos que foram dimensionados pelas projetistas em Israel. Nem usavam software aqui, né? Mas isso mudou, né? Hoje a quantidade de projetos é muito grande, né? E também surgiram concorrentes, né, no mercado de softwares para dimensionamento da irrigação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos slides, né? Quais são os novos softwares aí, né, que nós temos aí para o desenvolvimento de irrigação pressurizada. O primeiro software aí, então, é o WCAD, que recentemente foi adquirido pela Rivolis, né? Ele era uma empresa independente, a Rivolis, uma empresa de irrigação localizada, ela comprou os direitos do WCAD e ela que está responsável por desenvolver e atualizar o WCAD. Concomitantemente, nós tivemos aí o surgimento de outros softwares, né? Um software bem importante no mercado aí, pessoal, é o EPANET. O EPANET é um software que foi desenvolvido pelo governo americano, pela Agência Ambiental do governo americano. O objetivo desse software é distribuição de água em redes, né, de tubos, de tubulações. Ele pode ser usado para qualquer coisa. A maior parte das aplicações do EPANET está nos municípios, né? Os sistemas de distribuição de água, eles utilizam o EPANET para fazer cálculo. Aqui em Piracicaba, onde eu moro, né, o SEMAI aqui em Piracicaba, toda a malha hidráulica nossa da distribuição de água na cidade de Piracicaba está dentro do EPANET. Então, é um software free, né? Ele tem uma série de vantagens, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele, né? Mas ele tem algumas limitações e aí surgiram também outros softwares no mercado. Então, tem um outro software aí que é hoje mais utilizado no mercado nacional aí pelas revendas, né? Que é o Irricad. Ele é desenvolvido na Nova Zelândia. A vantagem do Irricad em relação ao WCAD é a questão do custo, tá? Na época, quando o Ricardo foi lançado, assim, ele tinha um custo bem menor, né? E o WCAD, ele perdeu bastante clientela aí, né? Por causa do preço, não por causa da qualidade do software, mas por questão do preço, né? Então, a gente viu uma migração maciça aí para o Ricardo em função de preço. Eu diria hoje, talvez 95, 90% das revendas no Brasil utilizam o software Ricardo, né? Depois tem também um outro software que é o ReMaker, que é desenvolvido na África do Sul. E esse software, a gente tem pouco contato com esse software, mas ele também tem um potencial de ser um software muito bom. A África do Sul tem uma tradição no desenvolvimento de pessoal para software, né? E é um software que está aí no mercado e já tem também suas aplicações. Mas, recentemente aí, né, nós temos também um software italiano, é o RePro, dentro da empresa ReWorks, que é um software que também tem uma outra proposta, né? Uma proposta de preço mais baixo também, né? E tem vantagens e desvantagens de cada software, né? Desse que a gente está mostrando aí. Muito bem. Vamos passar software por software, só para a gente ter uma noção melhor aí do que a gente está falando, né? O WCAD, ele tem aí um custo inicial de US$ 4.000, né? E todo ano você tem que pagar uma taxa de US$ 1.000. Então, esse é o custo do software, né? O seu software que todo ano você tem que pagar US$ 1.000. E esse US$ 1.000 aí, ele atualiza sempre o software, está sempre um software atualizado, tá? Tem um treinamento básico também, né? Quando você compra o software, é um treinamento básico de 15 horas. Muito bem. O EPANET, como nós havíamos dito, né? Ele é um software free. Ele foi desenvolvido pela Agência Ambiental dos Estados Unidos, o IPA, né? Por isso que ele chama EPANET. E ele é usado para aplicação, distribuição de água, mas ele pode ser usado para pivô central, ele pode ser usado para irrigação localizada, né? Ele tem um ponto forte, o EPANET, que ele, além de fazer a simulação hidráulica, ele faz simulação química.
Então, eu consigo, por exemplo, na Epanet, simular, eu tenho uma qualidade de água entrando no meu sistema de irrigação, eu vou aplicar um cloro, eu quero que saia no gotejador, lá no último gotejador do meu sistema, 2 ppm de cloro livre. Então, eu entro com os parâmetros da água e entro com os parâmetros do cloro e ele consegue simular ao longo do trajeto as reações que vão ocorrendo vamos dizer assim, mas principalmente com a matéria orgânica dessa água. E ele consegue calcular qual é a concentração de cloro que vai estar saindo no final do meu projeto. Então, eu posso ajustar a dosagem de entrada em função da malha hidráulica e da qualidade de água no sistema. Ele é um software aberto, o código está disponível, tá? Então, é uma grande vantagem isso, né? O código é todo disponível, tá, pessoal? Tá aqui, você pode fazer o download do código, é relativamente complicado, né? É um código bem extenso, mas ele está totalmente aberto, o código, tá? E eles permitem que esse código seja utilizado para desenvolvimento de softwares, né? E nós temos aí uma empresa, que é a empresa IRIPlus. A empresa IRIPlus, ela pegou o Epanet, né? E ela que é free, ela desenvolveu ferramentas. Então, você entra lá dentro do Epanet, né? Pelo IRIPlus, o Irrigate Plus aí, né? E ela cria menus, uma série de coisas que facilitam o uso dos dados, né? Do uso do Epanet em sistemas de irrigação. Uma dificuldade do Epanet, o Epanet não tem ferramentas de AutoCAD, né? Então, você tem que trabalhar no AutoCAD e exportar tudo para o Epanet. Você não tem ferramentas de AutoCAD dentro do Epanet. Então, isso é uma limitação, porque você precisa ter os dois softwares, né? Você precisa ter o AutoCAD e você também precisa ter vamos dizer assim, o Epanet. Muito bem. E tem um custo aí anual aí, né? Para esse software aqui, ó. Para a licença para a vida toda, né? 870 euros aí que você paga. Depois, o outro software aí que comentei com vocês é o Irricad, né? Ele é um software também interessante, ele tem um preço mais intermediário, né? E ele é um software aí que está bastante no mercado, bem intensivo no mercado. E ele tem assim, você compra ele, né? E ele, se você quiser atualizar, você paga. Se você não quiser atualizar o software, você, né, não precisa pagar nada. Você tem uma licença, né, que você pode usar. Esse software, ele tem também uma característica, né, com relação ao custo aí, né? Ele tem um custo em torno de $4.000, né? E essa versão standalone aqui, né? Ela é uma versão que você tem ferramentas de CAD dentro dessa versão. Então, você não precisa ter o AutoCAD, tá? Porque o AutoCAD tem um custo, né? Então, você já tem ferramentas de CAD dentro do IRCAD standalone. É uma vantagem do software, tá? E depois aí, se você quiser ter licenças múltiplas, né? O preço vai diminuindo. Se eu quiser ter 3 usuários, eu pago o custo de 2,4 vezes o valor do software, né? Então, para uma licença aí vamos falar assim, para 2 usuários numa revenda, né? Estaria saindo na faixa de quase $7.000, tá? Isso seria o custo aproximado do software para 2 projetistas trabalhando simultaneamente. Em 2023, houve uma novidade aí do IRCAD 21. A última versão do IRCAD 21, que é a versão que a gente tem trabalhado, ele propôs, né, um módulo do dimensionamento do pivô central. Então, o IRCAD, assim como os demais softwares, ele dimensiona qualquer tipo de sistema de irrigação pressurizado, exceto o dimensionamento dos pivôs, né, que seriam o dimensionamento dos bocais do pivô. Então, hoje, existe um módulo que você compra à parte e esse Pivot Model, ele é incorporado na versão 21. E aí é interessante essa proposta do RICAD, porque nós podemos agora, numa única plataforma, né, ter o projeto integrado de os sistemas de irrigação por pivô central com os sistemas de irrigação localizado. Então, é muito interessante essa proposta, tá? Então, a gente tem visto aí a questão da harmonização das áreas de pivô central com goteiro subterrâneo, né? Então, é legal que você possa, numa mesma plataforma de software, você ter o dimensionamento de tudo simultaneamente. Você pode conjugar bombas, você pode fazer a parte hidráulica, pode fazer ampliações, né? E fica tudo dentro do mesmo arquivo.
É uma grande vantagem nisso, tá? Então, esse é, vamos dizer assim, é uma novidade aí do mercado que nenhum outro software faz, tá? A distribuição desse software no mundo, né? Aqui nas Américas, nos Estados Unidos, no Canadá, na América Central, na América do Sul, quem coordena a venda é a Nelson Irrigation, lá dos Estados Unidos. E na Austrália, na República da China, na Europa toda, Israel e alguns outros países aqui no norte da África, né? E nós temos aqui a Netafim, um dos grandes distribuidores desse software, tá? E depois aqui na África e no Quênia, outros dois, um outro distribuidor, e no Líbano, na Síria e no Iraque, um outro distribuidor. Mas o distribuidor mais forte aqui é a Nelson e a Netafim. Com relação ao IRIPRO, que é o software italiano, ele tem outras versões, né? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco versões, né? Essas versões limitam o tamanho do projeto e limitam o que você pode fazer no projeto e limita também a questão aí de upgrades gratuitos. Então, tem uma série de características aí, a questão das licenças, tá? Eles têm licenças bem diferentes. O preço, normalmente, para a vida toda aí, né, está na faixa de 750 até $2.300, é a licença aí para a vida eterna, né, vamos dizer assim. E a licença para 12 meses vai de 330 a $1.000, né? Olhando assim, não compensa, né, a licença de curto prazo, aí 12 meses, porque em 2 anos, praticamente, você já pagou uma licença lifetime. Mas esses são os valores. O treinamento também é específico, paga-se aí um treinamento por sessão na faixa de $90, né? Então, tem treinamento à distância aí com sessões a $90. O software eRemaker, né? Que é o outro software aí que é desenvolvido na África do Sul, ele é distribuído aqui nas Américas, né? Aqui no Brasil, pela Senager, e ele tem uma série de características também, né? Ele permite fazer vários dimensionamentos. E aí ele diz aqui que já está sendo usado em torno de 2.500 companhias do mundo, né? Em 60 países utilizam esse software. As licenças são todas modulares, né? Ele tem vários módulos, né? Os módulos para fazer sistema de irrigação, o módulo 1, 2, 6 e 17, né? A somatória desses módulos aqui dá em torno de $3.000, tá? E eles também oferecem cursos aí do eRemaker na faixa de 1.750 a 2.200 reais, tá? Para que você aprenda a mexer no software aí, um aprendizado básico, tá? Eu, particularmente, já vi software, mas eu nunca peguei o manual, eu nunca usei software especificamente. Então, eu não conheço, assim, a fundo os detalhes, né? Mas, aparentemente, é um ótimo software também. Então, aqui a distribuição desse software, né, aqui nas Américas, né, é a Senager, e em outros países, na Europa, na África, na Ásia, é o próprio desenvolvedor do software lá na África, que chama Model Maker Systems, tá? Ele que desenvolve o software na África do Sul. Apenas para finalizar, para que nós possamos ter uma ideia aí, né, do custo resumido de tudo isso que nós estamos falando, né? Aí está mais ou menos os valores, só para a gente ter uma ideia, né? O EPANET grátis, o AutoCAD, a licença do AutoCAD é anual, pessoal, é caro, é um software caro, o AutoCAD, né? $1.250 por ano, por licença. O EPANET RI Plus, você compra uma única vez, €870, o upgrade é opcional. Eu não sei exatamente o custo, mas o upgrade é opcional. O IRIPRO ele custa $2.300, né, a versão maior aí para poder fazer os grandes projetos. E o upgrade é opcional também, varia de 290 a 680 em função do tamanho aí da licença. Se é para projetos pequenos ou para projetos grandes. O eRemaker custa na faixa de $2.990 e tem upgrades opcionais custando $300 por upgrade. O eRCAD ele está na faixa de quase $4.000, né? E o upgrade é opcional e $700 por upgrade. Já o WCAD é $4.000, né?
a licença inicial, ela vale por 1 ano, e depois, cada ano, o upgrade é obrigatório. Então, você tem que pagar $1.000 por ano para poder manter o software, para poder rodar o software, tá? Depois de 1 ano, se você não fizer o upgrade, ele vai parar. Só para a gente ter uma ideia, né, um Office da Microsoft, a gente tem pago aí na faixa de $100 por ano para 5 usuários na versão 365, né? E ainda temos a questão do armazenamento na nuvem, né? Do OneDrive na nuvem, que a gente tem a questão do armazenamento. Então, assim, comparado assim, né, a gente percebe que são softwares relativamente caros, né, comparado ao Office, assim, né? Mas tem uma razão para isso, né? A razão é que todos esses softwares apresentados são voltados para profissionais de engenharia, um mercado relativamente pequeno e específico. Essa limitação de mercado faz com que o preço seja mais alto para compensar os custos de desenvolvimento e manutenção desses softwares. O número de licenças no mundo está em torno de, o Remaker, vamos falar em torno de 2.500, o RCAD na faixa de 2.600, o AutoCAD são milhões de licenças. Esse número eu não consegui pegar, mas eu sei, eles falam que são milhões de licenças, eu não sei exatamente quantos milhões são. E o Office, nós estamos falando em 2 bilhões de licenças, né, que se já tem, né, no software. Então, dá para mostrar que a quantidade é muito diferente, né? É muito diferente a quantidade aí de usuários, né? Então, vamos dizer assim, eles fazem milagre aí, né, para tentar colocar um software com essa complexidade dentro do mercado. O aprendizado de softwares de dimensionamento de sistemas de irrigação. Como que a gente aprende a mexer nesses softwares, né? Nós temos o manual do usuário, normalmente todos os softwares têm o manual do usuário e tem exemplos e tutoriais. A experiência que eu tenho com esses manuais de usuário, né, exemplos e tutoriais, é que é um pouco entediante, né? A gente não é assim uma maneira muito prazerosa de se aprender esses softwares, tá? Porque os softwares têm muitos detalhes, né? Se você clica com o botão direito, clica com o botão esquerdo, muda completamente o que o software faz. Então, é um detalhe, assim, de clique, né, que você muda totalmente. E isso é muito difícil no manual, você ficar pegando essas coisas dentro do manual. Existem alguns vídeos no YouTube, né, que ensinam alguns do software. Normalmente esses vídeos são, assim, pessoas que estão querendo oferecer treinamento, né, de cursos, né. Então eles colocam um vídeo lá no YouTube para atrair, né, o pessoal. Mas normalmente os vídeos são limitados, né, e eles apenas introduzem algumas ferramentas. Mas não é uma coisa muito completa. Existem também os cursos que as próprias empresas de irrigação fazem dentro da própria companhia, né? Então, as empresas aí, elas treinam as revendas, né, no desenvolvimento de softwares, né, para que as revendas possam usar. Então, existe um cursos in company, né, das próprias empresas de irrigação. Nós temos também a questão de curso de graduação e pós-graduação, né, que a gente está tentando fazer o uso desses softwares dentro desses cursos, o que não é muito fácil. Eu acredito que a Exalc seja pioneira nisso no Brasil. Nós introduzimos o uso desses softwares a nível de graduação e de pós-graduação e de maneira assim mais profissional, né? E a gente tem observado assim uma receptividade muito grande dos alunos, né? Os alunos se interessam bastante por isso, né? E eles observam assim observam um grande crescimento profissional, né? E abrem novas oportunidades de trabalho para esse pessoal, né? Então nós temos atualmente uma disciplina que está em andamento lá. E a gente está com 15 alunos, mais 5 de pós-graduação. Nós temos 20 alunos fazendo o curso aí desses softwares, né? E depois é possível também abrir, né, algumas possibilidades de curso de extensão para cursos profissionalizantes, né? Então, a gente, através de curso de extensão, a gente também pode oferecer aí, né, o aprendizado, né? Essa aqui é o curso que a gente tem lá em Piracicaba, o curso de Engenharia de Irrigação, Projetos e Empreendedorismo, né? Então, a gente não fala só de projeto, a gente fala do projeto, como ele pode ser usado, né, para a pessoa sobreviver na vida, né? E aí tem todo o resumo do programa, né? A gente fala um pouquinho sobre a situação atual e futura da agricultura no Brasil, fala sobre perspectivas de irrigação no Brasil, apresentação de oportunidades, de empreendedorismo, engenharia de irrigação em projetos, manejo e gestão de sistemas hidráulicos, né? Apresentação dos principais softwares de dimensionamento hidráulico no mercado, aí esses softwares que nós falamos. Aí a gente entra em alguns dos softwares, né? 2 softwares selecionados, e a gente faz aí os projetos hidráulicos detalhados, né? Para que a gente consiga aprender todas as ferramentas.
Depois falamos um pouquinho mais sobre empreendedorismo aplicado ao manejo da irrigação, os players do mercado, as tecnologias adotadas, né? O empreendedorismo aplicado ao sistema pivô central, ensaios de uniformidade e redimensionamento de sistemas. Empreendedorismo aplicado à gestão de sistemas hidráulicos complexos, com base em ferramentas de agricultura digital. E falamos um pouquinho sobre técnicas em empreendedorismo. Então, é um curso voltado aí para projetos, mas não só projetos, né? Para empreendimento dentro da agricultura irrigada. A nossa experiência aí, né? Então, com os alunos aí, é com base nesses 3 softwares, no EPANET, no IRRIPRO e no IRRICAD, tá? Então, nós temos o EPANET já traduzido para o português, e a gente pode fazer download desse manual. O IRRIPRO também tem um tutorial aí para o aprendizado do software. O IRRICAD também tem um training course aí para utilizar aí vamos dizer assim, as ferramentas, né? Dentro de todo o hall, né? De opções que tem dentro dos softwares. No caso do RICAD, né, a gente tem uma parceria com a Netafim aí, que a Netafim forneceu para a gente o banco de dados, né, do RICAD, né, porque esses softwares, eles precisam de banco de dados. E você criar o banco de dados é um pouco complicado sozinho, né? Então, quando você pega aí um banco de dados já desenvolvido, fica mais fácil para você usar o software. E nós pegamos várias dicas também aí de como rodar esse software, né? Com a pessoal da engenharia, aí eu agradeço aí ao José Edilson aí, que foi a pessoa que nos ajudou com isso daí. Como que a gente tem feito a questão do ensino desses softwares, assim, dentro aqui da Exalc, né? Então, o ensino desses softwares, a gente tem procurado pegar os materiais, entender os materiais, né, ver como são esses materiais e criar um material próprio que a gente tem feito de maneira mais sistemática, né, usando aí o conhecimento educacional que a gente possui, né? Então, como a gente transferir esse conhecimento, né? Então, é um curso um pouco diferente, tá? Porque é um curso desenvolvido dentro da universidade, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui nós temos um vídeo de uma das aulas aí que a gente desenvolveu para o RIPRO. Então, eu vou passar aqui para vocês. Fonte, né? Ele está desenho para pegar a fonte, mas eu só preciso ver se eles estão conectados, né? Eles conectaram. Precisa tomar cuidado com o ponto precisa estar conectado certinho na caixinha vermelha. Se ele não estiver conectado, vou entrar os dados do nosso projeto. Fazer o cálculo. Para a gente ver as informações. Mas ele criou o nosso projeto e já está aqui. A fonte lá está aqui. Para mim está igual. Não está igual, não. Só tinha azul lá no final. Aqui agora tem azul no início, ó. Eu restringi muito o fluxo. Então, pessoal, com base assim nesses vídeos, né, a gente vai acompanhando, vai conversando com os alunos, né, a gente vai desenvolvendo o raciocínio, né? Então, isso é no RIPRO. Nós temos também essas aulas também já para o RICAD, né? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Deixa eu passar aqui um pouquinho da aula do RICAD para que vocês vejam um pouquinho como que é. Bem, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aí a mais uma aula do RICAD, né? Hoje nós iremos tentar fazer um projetinho completo, colocando as parcelas, colocando as linhas, colocando as válvulas, né? E fazendo toda a simulação, tanto da parte hidráulica da parcela, quanto da parte hidráulica das adutoras e chegando até a questão da bomba. Então, essa aqui é a nossa área, né? Ela foi importada do AutoCAD. Ela tem aqui, olha, nós temos aqui as camadas azuis. As camadas azuis aqui são as layers, né, de informação que nós temos no nosso desenho. As azuis são aonde são feitos os cálculos hidráulicos, tá? E as pretas aqui, onde está escrito em preto, é onde são acessórios que não faz parte dos cálculos hidráulicos. Eu vou colocar uma topografia qualquer na área aí, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns pontos distantes aqui, ó. Eu vou colocar inicialmente 4 pontos. Esse ponto aqui, ó, eu vou dizer que é a cota 100. Esse ponto aqui embaixo, eu vou dizer que é a cota 89.
esse ponto aqui, ó, eu vou dizer que é 85. Esse ponto aqui, eu vou dizer que é 87. E eu vou colocar agora mais pontos aqui fora, um pouquinho mais para cima aqui, ó, para fazer uma área um pouco maior. Vou colocar 8 pontos aí de cotas, tá? Vou colocar aqui um outro ponto. Vou colocar 115. Vou colocar um ponto aqui embaixo. 60. Vou colocar um ponto aqui. 75. Ponto aqui, 73. Eu coloquei alguns pontos de cota conhecida aqui e vou pedir para traçar as curvas de nível. É importante que os pontos estejam distantes para poder ter curva de nível transpassando toda a área. E agora eu venho aqui em Tools, calcular os contornos, tá? O intervalo das curvas de nível. Eu vou fazer de 1 em 1 metro. Dou OK aqui, ó. Ó, ele montou as curvas de nível aí para mim. Então, aí. Muito bem. Essa curva de nível aqui, pessoal, quando ele monta, ele coloca em elevações aqui, ó. Se eu apagar, ele apaga tudo. Não sei se vocês observam, né? Ele vai apagar tudo aqui, ó. Eu vou deixar apagada a camada, mas a informação está aí. Então, já tem a informação topográfica. Beleza. A gente vai converter no DripNet PC 16250, 2 litros por hora, espaçamento 60 centímetros, ó. Esse gotejador aqui que a gente vai estar convertendo ele. E ele colocou os tubos gotejadores, e esses tubos já estão na topografia do terreno. Se eu quiser dar uma olhadinha na topografia do terreno, eu posso vir aqui, ó. Então, eu tenho aqui a minha área, né? Como que ficou o terreno aí, ó. Ele está realçado, né? Ó. Então, é um negócio legal isso aqui, que ele mostra... Isso aqui, ele está mostrando para mim só a irrigation area, não sei se vocês estão percebendo. Agora, nós iremos colocar a linha de derivação. Eu vou entrar colocando aqui pelo meio, para ficar um pouquinho mais rápido. Eu vou pegar a ferramenta Cut Pipe. Cut Pipe é a ferramenta que corta os tubos e coloca os conectores. E agora eu vou dar um zoomzinho aqui na área, eu vou fazer um ponto fora, onde vai ser a válvula. Aí eu trago para cá, clico aqui, né? E posso vir até o final aqui, ó. Se eu quiser. Aí eu fiz a minha linha está aí, a linha de derivação. Então, com as linhas laterais. Agora eu preciso colocar uma válvula. Eu posso vir aqui em Zone, ó, eu tenho uma válvula de controle, ou eu posso vir aqui e ter uma barra de ferramenta aqui, que é a mesma ferramenta. Vou clicar aqui, ó. Ele já me dá uma opção de válvula. Beleza. E eu venho e clico aqui em cima. A hora que eu fizer isso, ele me pede o nome dessa válvula aí. Eu vou colocar parcela 1. Parcela 1. Ok. Beleza, ó. Eu já estou com a minha válvula. Eu posso já vir em design. Eu posso vir em Zone Design e pedir para ele calcular para mim o diâmetro dessa tubulação. Eu já posso pedir para ele fazer isso. Ele já fez o cálculo da tubulação para mim, tá? Não sei se vocês estão percebendo, tem um verde claro, um verde mais escuro, um mostarda e um azul aqui, ó. A etiquetagem aqui é o seguinte, eu venho aqui em Settings, aqui, ó, nós temos os labels são as etiquetas, tá? Eu tenho vários tipos de etiqueta. Eu tenho o conjunto de etiqueta 1 e o conjunto de etiqueta 2. Aqui são propriedades de texto da Zone Pipe. Aqui aparece texto, aqui em cima, ó, label texto. Ó. Eu clico aqui, ele vai abrir, tá? Então, aqui tem o comprimento, tem alguma codificação aqui, ó. É o comprimento, o diâmetro e o label que está associado a esse tubo lá no banco de dados. Então, eu posso pedir para ele escrever qualquer coisa aí, tá? Assim, eu já tenho uma certa experiência nesses labels, tá? Se eu colocar altura 10 do texto, ele vai ficar muito grande para essa nossa escala. Eu vou diminuir a altura aqui para 5, tá? Para ser compatível com a escala do nosso texto, na nossa área. O resto eu posso deixar aqui. Eu só diminuir a fonte. Eu seleciono aqui Zone Pipes, que eu tenho que selecionar as entidades para ele fazer a etiquetagem.
Aí depois eu venho aqui em Tools, ó, Create Labels. Eu já coloquei os labels aí. 54 metros do tubo de 75 milímetros, PN40. 85 metros do tubo de 50 milímetros, PN40. 63 metros do tubo de 35 milímetros, PN40. 28 metros do tubo de 16 milímetros, do código 012, que está associado ao banco de dados. Eu posso, antes de avançar aqui, eu posso fazer mais duas coisas. Vamos ver como está a distribuição de pressão dentro dessa parcela? Então, para ver a distribuição de pressão, eu tenho que selecionar a válvula. E aqui nós temos o meu mapa de pressão dentro da área, tá? Ele tem umas ferramentas legais aqui. Nós temos em reports aqui, ó. Eu tenho os limites, show zone pressure limits. Mostre a pressão máxima e mínima dentro da parcela. Então, eu posso vir aqui, ó, de todas as válvulas ou da válvula selecionada. Eu vou colocar da válvula selecionada. Ele está mostrando para mim onde está a pressão máxima. A pressão máxima está nesse ponto aqui, ó. E a pressão mínima está nesse ponto aqui, ó. Tá? Controle, beleza. Agora eu vou ligar da fonte até a válvula de controle. Então, vamos lá. Eu vou vir mainline, um tubo ligando. Esse tubo aqui é um tubo selecionado pelo computador. Eu venho aqui em Design. Assign each zone, cada parcela, um sistema único de fluxo, tá? Eu vou colocar essa opção. E agora, feito isso, eu posso vir aqui e pedir o design da minha mainline. Eu venho aqui, ó. Eu vou no LP Design. Lá, aí eu venho aqui, ó. Tools, Create a Label. Ó, ele colocou 53 metros, 75, 60, tá? Eu tenho essa informação já aqui, ó. Se eu clicar aqui na Search e pedir informação da Search aqui, ó, ele já me diz qual é a pressão e qual é a vazão no meu sistema. Muito bem, pessoal. Então, agora que nós dimensionamos a parcela e a linha principal e a fonte, né? A gente vai dar uma olhadinha num outro detalhe que tem no projeto, que é a questão dos tempos de percurso, tá? Então, vamos ver os reports de tempo de percurso, que eles vão dar uma ideia para a gente a questão da fertirrigação dessa área. Deixa eu fazer o compartilhamento da tela aqui com vocês. Nós temos a nossa parcela dimensionada, né? Com a distribuição de pressão, as etiquetas, pressão máxima, pressão mínima, dentro da parcela. E agora eu vou chamar os reports de tempo de percurso, tá? Então, o primeiro report que nós temos aqui, ó, report dentro de Zone Design. Nós temos um sumário do tempo de percurso. Ele vai me dizer o tempo de percurso máximo que nós temos aí. O máximo percurso aqui, ó, ele dá, na lateral, 20,18 minutos, tá? Na lateral. E da fonte até a válvula é 0,89. Aí, se eu somar a linha de derivação mais a lateral, mais o tempo de percurso da fonte até a válvula, eu tenho um tempo total de percurso de 23,01, tá? É isso aí que ele está dizendo para mim. Mas ele não está mostrando aí qual é a linha que é mais distante em termos de tempo de percurso, tá? Então, eu tenho que abrir um outro report. Deixa eu fechar esse report aqui. Eu vou vir aqui num outro report que eu tenho. Dentro de Zone Design Reports. Eu tenho um report aqui, ó. Zone Design Travel Time Report aqui, ó. Aqui ele detalha linha por linha, tá? Só que agora ele não dá em minuto, ele dá em segundos, tá? Ela tem 113, ó. Essa linha aqui é a linha que é mais distante do ponto de vista de percurso, tá? Então, essa linha aqui, ó, essa linha aqui que nós colocamos o label, é a linha que demora mais tempo para a fertirrigação chegar. Então, vamos imaginar o seguinte, eu ligo o sistema, pressurizo a parcela, aí eu começo a injetar o fertilizante aqui, ó. Suponha que seja uma tinta que eu esteja injetando aqui. Os primeiros gotejadores aqui, a tinta já sai quase que instantaneamente aqui nos primeiros gotejadores. Aí a tinta vai avançando aqui, ela vai avançando, ela chega no final, mas ainda não chegou nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui é o ponto mais distante em termos de tempo de
tráfego, tá? Demora 23 minutos. Se eu desligar a fertirrigação antes de atingir esses 23 minutos, fica totalmente desuniforme a aplicação. O fertilizante vai ficar só nessa parte aqui da área aqui, ó, tá? Nas extremidades aqui não vai chegar o fertilizante. Então, eu preciso ligar, deixar no mínimo 23 minutos para chegar até o final a tinta aqui, ó. A hora que chegar a tinta no final, eu devo ainda deixar um tempo, né? Eu devo deixar um tempo ainda, uns 10, 15 minutos, pelo menos. Mas se eu desligar, depois desse tempinho de fertirrigação, se eu desligar, ainda vai ter uma diferença de 23 minutos do primeiro gotejador para esse gotejador aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que manter o sistema ligado, o sistema de irrigação ligado, eu desligo a fertirrigação. Aí, eu desligo a fertirrigação, para de injetar tinta aqui, ó. Aí, os primeiros gotejadores logo já saem água pura. E aquela mancha de tinta, eu mantenho ela ainda irrigando por mais 23 minutos para empurrar a tinta até o final aqui, ó. Então, eu tenho que lembrar que tem esses tempos de percurso, tá? Aqui eu estou fazendo uma única parcela, eu não estou me preocupando muito com o tempo de percurso na adutora. Mas quando eu estiver trabalhando com adutoras grandes, né, que eu tenho várias parcelas operando simultaneamente, eu tenho que levar em consideração os tempos das adutoras, para que eu possa fazer uma boa fertirrigação, porque senão a fertirrigação sai em umas parcelas e pode não sair nas outras, tá? Se for distâncias muito grandes, né? Então, veja a importância desse report aí. Esse report aí foi incorporado aqui na versão 20 que foi colocado esse report. Não existia esse report antes. Só o EPANET tinha report de tempo de percurso, tá? Mas eles viram que era importante, né? E eles puseram isso aí para a gente, né? Então, para a gente é legal que passa a ser mais uma informação aí que a gente vai conseguir administrar, né? Eu gerei o mapa de pressão aqui novamente, tá? Nas 3 parcelas, usando uma escala única de cor, né? Ele mudou um pouquinho, né? Eu estava fazendo escalas individuais, parcelas por parcelas. Aqui eu coloquei uma escala única, né? Uma coisa interessante é que, por exemplo, nós fizemos o dimensionamento para esse sistema de irrigação com gotejadores autocompensantes. E nós respeitamos os limites mínimos e máximos desse emissor autocompensante. Desta forma, né, a vazão em todos os emissores é constante. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, eu vou mostrar agora não o mapa de pressão, eu vou mostrar o mapa de vazão dos emissores, tá? Agora, nós estamos com as válvulas selecionadas ainda, né? Eu vou pedir para ele me passar o report de vazão. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, report, né? O show flow map, tá? Das válvulas selecionadas. Múltiplas válvulas, vai tomar um certo tempo, ok? Eu não vou colocar legenda, que vai ficar uma única vazão, né? E ele vai criar parcela por parcela um mapa de vazão, a distribuição de vazão das parcelas, de emissor para emissor aí, para a gente ver, tá? Aí a primeira parcela ele já criou, ficou tudo uniforme, né? E aí, veja isso, só o que aconteceu, né? Ficou os gotejadores ficaram na mesma cor, indicando que todos estão sobre a mesma vazão, porque nós respeitamos os limites mínimos e máximos de operação do emissor que nós estamos trabalhando aí. Vamos ver mais alguns reports aqui. Vamos pegar Design Report, né? Então, eu posso vir aqui, né? Eu posso pegar o Bill of Materials, em que ele mostra para mim aqui, ó, tudo que eu vou precisar nesse meu projeto, tá? Ele me mostra a quantidade em metros de mangueira, de tubo gotejador, do Derpinet, os diferentes tubos de polietileno que ele usa aqui no projeto, os tubos de PVC diâmetro 35, o diâmetro 50, o diâmetro 75, para os diferentes PNs, 40, 40 e 60, chegando até um PN 100, né, de PN 60, e mais as válvulas que fazem parte das parcelas. É interessante aqui. Muito bem. Então, com isso aí, né, a gente fecha aí a nossa aulinha de hoje, que seria essa aulinha
de colocação das parcelas, né? A gente viu importando as linhas de plantio, a gente viu pondo automaticamente, de diferentes maneiras, colocando todos os componentes, colocando só parcela. Então, a gente viu todas essas possibilidades aí. E depois a gente, finalizando a aula de hoje, a gente continua com mais alguns detalhes nas próximas aulas, tá? Então, pessoal, ali foi um vídeo rápido, assim, né, de como que é a dinâmica aí da aula, né? E no final aí do curso, né, o que o pessoal faz é um projeto maior, né? É um projeto aí de 600 hectares, né? Aqui é um projeto que a gente tem dado para eles, né? Uma fazenda de laranja aqui na região de Matão, em que é um projeto que foi instalado, né? E a gente consegue, a gente faz esse projeto todo, né? Aí cada aluno individualmente faz o projeto, 600 hectares aí, né? E faz toda a parte hidráulica, assim, com um conhecimento mais aprofundado. Então, e aí, né, ele está preparado aí para poder ir trabalhar nas empresas, né? E poder ser uma pessoa útil aí, né? Para contribuir com o desenvolvimento da irrigação. Muito bem, vamos então para as considerações finais de tudo o que foi dito aqui com relação aos softwares de dimensionamento de sistemas de irrigação. Existem diversos softwares disponíveis, né? Qual software eu devo escolher? Para responder essa questão, nós devemos primeiro analisar com qual empresa de irrigação nós estaremos trabalhando. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com a empresa Netafim, muito provavelmente eu irei escolher o software Ricad, porque é o que ele mais divulga entre as suas revendas. Se eu estiver optando Rivolis, a empresa Rivolis, provavelmente eu vou estar trabalhando com o software WCAD, que é o software que a Rivolis representa. Então, a gente tem que dar uma olhadinha assim nas empresas de irrigação, né? E porque elas que vão estar fornecendo os bancos de dados. E é muito importante você ter o banco de dados compatível com o software que você vai utilizar. Uma segunda consideração é que o aprendizado de software de dimensionamento de irrigação com base em manuais, ele é entediante, né? Porque não é tão simples você, com base no manual, você conseguir entender a complexidade de todo o dimensionamento hidráulico. O aprendizado do software Ricad, por exemplo, em cursos presenciais, é mais efetivo e rápido. A nossa experiência no ensino desse software é que os alunos têm que participar da aula presencial conjuntamente com o professor. Então, o professor vai iniciando o projeto e os alunos vão acompanhando, fazendo aquilo que o professor está tentando fazer no próprio computador, no computador pessoal de cada um. Posteriormente, essa aula é gravada e os alunos vão para casa e os alunos podem assistir novamente a aula em casa, mas já tendo feito a aula presencialmente. A quarta consideração é que a Exalc USP é pioneira no Brasil em capacitar seus alunos de graduação e pós-graduação nos softwares Ricad e RIPRO. Atualmente, nós estamos com 15 alunos no nosso curso de Ricad, que está terminando agora no início de dezembro, e nós estaremos programando um próximo curso no início do próximo semestre, e esse outro curso ele vai ser aberto a um curso de extensão que pode ser para pessoas de fora da Exalc. Quinta consideração, o aprendizado avançado do uso desses softwares requer bem mais tempo e instrutores mais qualificados, pois a quantidade de parâmetros a serem configurados é muito grande e requer o conhecimento teórico das metodologias utilizadas. Então, veja bem, principalmente quando nós entramos na questão da programação linear para otimização econômica dos projetos, existe uma série de parâmetros que precisam ser configurados. E é muito difícil, sem você ter um conhecimento teórico dessas técnicas de otimização, como você configurar esses parâmetros. A gente vê muitos projetistas que não conhecem a fundo essa teoria, né? Então, eles apertam o botão, mas não sabem exatamente o que está ocorrendo e nem como controlar esses parâmetros, né? Então, precisa tomar um certo cuidado, pois não se pode utilizar parâmetros default da Nova Zelândia para aplicações no Brasil. Sexta consideração. Para se atingir o potencial de irrigação no Brasil, será necessário o treinamento qualificado de muitos projetistas nos diferentes softwares, Ricad, WCAD, RIMAKER, RIPRO. Muito bem, e por último, né, a questão dos cursos. Nós aqui na Exalc USP estamos desenvolvendo os cursos do Ricad e do RIPRO. Existe também uma proposta da BID de também vir desenvolver esses cursos.
assim como as empresas que representam esses softwares no Brasil, né? A Nelson Irrigation com a Netafim, a Rivolis, a Seninger e a ReWorks, que é o software italiano. Nós nos colocamos à disposição para auxiliar no que for necessário a BID, né? Com base na experiência que nós temos aí no ensino desses softwares aqui em Piracicaba. Muito bem, então aqui para finalizar, eu estou apresentando um QR Code. Esse QR Code vocês podem abrir aí o site, né? Vocês primeiro terão o vídeo dessa palestra, todo detalhado, todos os slides dessa palestra. Vocês também terão um vídeo que fala sobre o software de simulação de bulbos na irrigação por gotejamento e a questão das análises físicas de solo. Nós teremos também o item 3, informações sobre definição da lâmina de irrigação em projetos de outorga, quais são os outputs dos softwares de cálculo de evapotranspiração. E, por fim, o item 4, nós teremos um curso do IRCAD versão 21, na Exalc, agora em 2024. Esse curso ele é aberto à comunidade, né? Quem tenha interesse em participar desse curso, será bem-vindo em participar conosco. Aí tem as informações lá e tem um link de acesso. Quem tiver interesse, demonstre interesse, que nós faremos contato em breve, tá bom? E um último slide aqui, né? Que eu acho que é importante, né? Para a gente aproveitar, né, as oportunidades aí, né? Que a gente fala, o Brasil está sempre em crise, né? Desde que eu saí da faculdade, eu ouço dizer que o Brasil está em crise. Mas o Brasil tem crescido, o Brasil tem ido para frente, né? Se a gente comparar aí com outros países, né? A gente percebe o quanto o nosso país já desenvolveu. Nós temos nossos problemas? Temos nossos problemas. Nós temos o hábito de falar muito mal do nosso próprio país, né? Isso contribui para uma imagem mais negativa. Mas no nosso país, assim, tem coisas maravilhosas, né, pessoal? Então, e uma das coisas maravilhosas são as possibilidades da engenharia de irrigação. Então, eu fico bastante contente, né? De estar olhando aí esse pessoal mais novo, né, olhando para essas perspectivas. Eu tenho visto isso nos alunos. Eles estão entendendo a importância da irrigação, principalmente no contexto das mudanças climáticas. Né? Então, a irrigação é um seguro agrícola, né, vamos dizer assim, né? Então, isso é o grande ponto aí, né, que desperta interesse de muitos alunos aí de graduação, de pós-graduação. Então, eu deixo aí a mensagem, né, que a gente aproveite a oportunidade da crise, né, para semear o sucesso do seu futuro, né? Esse é talvez o mais importante na nossa carreira profissional, né? A gente vê as oportunidades, né, e estar preparado para as oportunidades. E no caso da engenharia de irrigação, né, é você estar preparado para esses projetos, né? Você conhecer esses softwares, né? Mesmo que você não vá trabalhar diretamente com o software, mas é muito importante que você conheça o software, porque você possa orientar os projetistas, você possa orientar os treinamentos, né? E, eventualmente, você vai trabalhar como projetista mesmo, né? Então, eu acho muito importante você ter esse conhecimento. Bem, e para finalizar, eu gostaria de dizer assim que foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E desejar a todos aí um bom final de evento, né? E agradecendo aí ao Denizarte aí pelo convite, né? De poder estar aqui hoje com vocês. Um grande abraço e vocês têm meu contato. Precisando de alguma coisa, a gente se fala, tá bom? Um abraço a todos vocês. Tchau, até mais.